Olá, vamos voltando. A gente estava conversando com a doutora Luciana, mas a gente vai recomeçar a live porque a gente teve um probleminha de conexão, mas é assim mesmo quando a gente está ao vivo, né? Então, recomeçando, para a gente dar continuidade a esse assunto tão importante que é a prevenção do câncer de pele. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Vai dar certo, Cida, também acho. Isso. A Luciana também já entrou, já me solicitou. E vamos juntas. Agora tá dando para ouvir. A Daniela tá falando. Que bom, que bom. Agora vai. Agora vai! Agora vai! Eu acho Tá que aí sabe o uma que coisa que podia é a fazer? persistência. Desativar os comentários. Sim, Acredito que vai melhorar. Não sei se você sim. é a favor. Isso. Vamos desativar. Já está desativado. É, E eu já ouvi. acho que a gente poderia fazer só uma breve recapitulação do que a gente estava falando, né? Porque é um assunto de suma importância. Uhum, A live anterior, ela não gravou, então, assim, é como se a gente estivesse reiniciando mesmo, tá aham. bom? Então, vamos falar quem que é a doutora Ah, Luciana, tão querida, né, lá de Juiz de Fora, formou com meu marido, Pablo, e que atendeu tão prontamente esse convite aqui do Divando. Fiquei muito feliz. E é e eu dermatologista pela também. Sociedade Brasileira, né, de Dermatologia. E a gente está aqui falando sobre a campanha do Dezembro Laranja. Isso. Eu que fiquei muito honrada com o convite. Muito obrigada, Maline, uma querida também. A gente falou muito sobre essa parte da proteção solar de roupa nas crianças, né? Que deu Sim. uma Repaginada, né? revolucionada mesmo, né? Isso. É, revolucionada, porque as crianças não gostavam de esperar o tempo que é necessário, isso é importante que fica dito Sim. também. A gente tem que passar meia hora antes de iniciar a exposição ao sol, não dá para passar lá na praia, lá na piscina, tem que ser em casa, meia hora antes, com o corpo descoberto, né? Sem roupa, que às vezes a gente vê pessoas com a marca da mão de filtro solar, passa assim, fica os dedinhos Exatamente. protegidos e aquela parte. Então, passar de forma uniforme. Se você avaliar bem os rótulos das instruções de todo o filtro solar, isso é uma coisa importante também que eu não tinha dito, vou falar. Camada generosa de filtro solar, né? Não adianta Sim. até Sem sumir, não. economia, né? Existia antes digamos assim, um entendimento de que o filtro solar, fator acima do 30, era tudo igual, não tinha tanto ganho. Sim, Isso sim. não é mais pertinente, porque a gente sabe que os filtros solares, vamos supor, o fator 90, para proteger 90, ele tem que ser passado numa uma camada bastante espessa para proteger 90. Então, eu costumo, às vezes, demonstrar no consultório mesmo. Vou pegar um creminho aqui para demonstrar. Se a pessoa Sim. passa um filtro solar de camada fina, vou mostrar. Normalmente, eu vou Ótimo. falar depois da quantidade certa. Então, ó, essa quantidade, que é o fingertip, que eles chamam, né? Que a quantidade que cabe numa No porção do dedo, né? dedo, tá vendo? Na polpa Sim, digital, né? Você tem sim. que Aham. passar para obstruir uma região mais ou menos desse tamanho, que é o que equivale. Alguém passa filtro solar assim, gente? Não, Ninguém, não, né? Só não eu. passa. Minhas meninas Exatamente. reclamam de mim, eu passo. Eu fico branca, pode Sim. perguntar a Isabelle e Miriam, eu fico assim. Mas não sempre, né? Tem vezes que a gente passa Aham. até assumir. Passando até assumir, Exato. se esse filtro solar for o 90, ele cai para fator de proteção 50, 40. Olha Então, por só. isso é importante as camadas generosas de filtro solar. E todo rótulo e toda a instrução vem escrito camada generosa, né? Generosa. Mas Sem ninguém economia. aguenta ficar com aquela camada. Sim, E cosmeticamente é inaceitável, né? Por isso a gente, se sim. existisse um filtro solar 450, eu passaria. Porque Era até o passar ideal, numa né? camada mais fina, ele vai proteger Sim, 200, 100, né?
Então, essa história, acima do 30, acima do 50 é bobagem. Não é bobagem, tá? A gente tem ganhos e a gente não, infelizmente, a gente não protege de forma correta. Para você ter uma ideia, a recomendação das entidades internacionais e da Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma colherzinha de café. Lembra aquela medida mais ou menos assim de mexer o café? Para o rosto todo e cabeça. Uma colherzinha daquela de filtro solar para o braço e para o outro. Outra colherzinha de café. 2 colherzinhas de café para o tronco. E 2 para cada membro inferior. Olha que interessante. Quem passa isso? Ninguém, né? Esse é o recomendado, né? Daí a importância da roupa, né? A roupa, nossa, revolucionou realmente, né? Os atletas, hoje, essa moda de ciclismo, de pedal, de corrida, né? Transpiram muito. Não adianta tanto filtro solar como você transpira, você vai lavando aquele filme generoso. Então, a roupa realmente é muito importante. A gente já tem roupas. Nossa, é muito bom isso. E foi feito recente uma análise que tem o número de lavagens interfere. Então, não adianta aquela roupa que você comprou no verão de 2018, se você já lavou tantas vezes, já era até hoje, né? Exatamente. Né? Isso eu não vou saber falar exatamente. Mas tem que renovar essa camisa também. Ela vai perdendo o fator de proteção. Normalmente, as roupas de tecido de proteção valem 50, mas com as lavagens sucessivas vai caindo, tá? Exatamente. Óculos uma coisa de que sol, a gente fala... Exatamente. A gente estava falando a questão das gerações da geração que hoje vai rompendo os paradigmas. Porque antes, né, na geração anterior, que ainda é atual, né, a gente se torrava no sol, né? Então, raramente a gente se preocupava com isso. E a campanha do Dezembro Laranja desse ano ressalta justamente que nós mulheres, né, assim, aqui no Divando, com papel de mães, de esposas, né, de cuidadoras, né, que é a maioria de nós, a gente se preocupar de estar fazendo essa orientação, né, não somente das barreiras físicas, né, mas também dos cuidados que a gente precisa ter. E a criança hoje ela já sabe que ela tem que sair de casa já protegida, né? Não é verdade? Muito, muito. Realmente educacional, né? A gente tem que virar hábito, né? Virar hábito, tem que fazer parte do hábito. Eu, às vezes, nas conversas que eu tenho com pacientes, de passar filtro solar de manhã e ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Eu me lembro da minha infância, e né, você deve ser da mesma geração, o Pablo, meu amigo, né? A gente é uma geração de cariados, né? Obturados. Exatamente. Né? Eu faço essa analogia. Essa analogia. Isso. Nós somos um país, a nossa geração é um país de cariados, de obturados, Exatamente. né? O que mudou isso? Que as minhas filhas não têm uma obturação. As né? minhas Elas também não nasceram... têm obturação. Foi o flúor na água, o fio dental, a orientação de escovar dente de manhã, na hora do almoço e de noite. Isso mudou a condição dos dentes, né? Talvez tenha dentista que não vai dar para a gente ler os comentários, mas a minha amiga... Daqui a pouco a gente vai ativar. Meu genro, Isso. Eu acho que o mesmo padrão de mudança com relação à cárie e à obturação vai ser um padrão de mudança também para o câncer de pele. É óbvio que deve ter hoje jovens cariados, né? Que não se cuidam ou que não, né? Não têm acesso ao cuidado. Mas é uma exceção, se a gente analisar. Talvez eu esteja sendo até cega para populações mais carentes, né? Mas eu imagino que a cárie hoje é uma exceção, né? E eu quero crer que também o câncer de pele por exposição agressiva, sucessiva e prolongada sem proteção, eu quero crer que no futuro a gente também não tenha o câncer de pele por esse abandono da prevenção, né? Porque é educacional mesmo. Igual o cinto de segurança, né? A minha infância a gente andava solto lá no banco da frente, colado no colo do pai dirigindo, né?
Isso. E Exatamente, aí foi criando a educação. Hoje você entra e põe o cinto, né? É um hábito. Então, o exatamente. É filtro solar, automático já. o filtro solar tem que Sim. ficar sendo parte de um hábito novo de saúde, de prevenção, né? Principalmente, Exatamente. como a gente falou, num país como o nosso, né? Que tem um Isso. litoral vastíssimo, que Vasto. todo mundo gosta de esporte, de corrida, de pedal, de lazer ao ar livre, em que 300 dias de sol por ano, né? Um país tropical. Exatamente. Então, o filtro solar devia ser como flúor na água, né? Eu acho que devia Exatamente. ser Cair no porque esse é um chuveiro, programa né? público. Devia ser um Exatamente. programa público de saúde. Sim, a gente estava Muito legal. falando a questão que a pele é o primeiro órgão do nosso corpo que entra em contato com o meio externo, né? Então a gente tem, e também o órgão maior do corpo humano. Então a gente tem essa questão, né, de ser o maior órgão, a pele, e também estar num país, como a gente já falou, vasto, de litoral grande. Então, assim, tudo contribui, se a gente não se prevenir, para obter essa questão aí da doença do câncer de pele. Então, essa informação, esse momento que a gente está tendo aqui agora, como você sabiamente falou, a gente aproveitar a rede social de forma positiva, né? Para a gente estar escutando informações importantes e para passar essas informações, né, para frente. E a gente Educar. sempre fala muito do autocuidado. Então, do autocuidado, do autoconhecimento, do autoexame. Então, eu só vou saber se alguma coisa está errada se eu me conhecer, né? E a importância de eu estar olhando para as pessoas do meu lado, né, para ver se tem alguma coisa errada. Às vezes a pintinha está nas costas e a gente não vê, né? E se a gente não vê, o nosso que alguém veja. E se não tem ninguém para ver, tem o espelho para ajudar, não é isso? Isso mesmo. A campanha do ano passado, do ano retrasado da Sociedade Brasileira de Dermatologia, era um filme de uma família de dálmatas. Eu não sei se Olha, que lindo. vocês Não vi. receberam isso. E era a mamãe dálmata, tipo, cheirando os filhinhos, né? Olhando as pintinhas. Então, imagina! E hoje, inclusive, é um risco maior de câncer de pele quem tem múltiplos sinais, né? Uma síndrome que chama síndrome do nervo displásico. Porque imagina como que esse paciente ou o médico dermatologista dele vai lembrar de todas as pintas. Então, já existe um exame, olha que bacana, né? Desenvolvimento, chama Photofinder, que é o mapeamento dos nervos, que eu até recomendo quem tem múltiplos sinais a fazer, pelo menos um antes dos 40, porque não é humanamente possível. Eu fotografo dorso, né? No meu iPad para a gente tentar lembrar. Mas quando tem acesso a esse exame, eu acho esse exame muito legal, porque ele mapeia, dá as características. Então, se algum mudar, a gente já tem um parâmetro anterior de segmento para saber que mudou, porque é muito difícil. Tem gente que tem mais de 100 lesões, de verdade. São dálmatas. Sim, imagino. 2 pés. Então, a gente tem que reforçar aqui a importância de ir ao dermatologista, né? Não somente para tratamentos estéticos, mas para fazer o check-up, não é isso? Não sei se você quer que deixe gravado isso. É muito importante aquilo que eu falei. Hoje em dia, a procura por tratamentos cosmecêuticos, cosméticos, está muito grande. E às vezes a pessoa vai focada numa coisa e esquece. Peça ao dermatologista, porque, sem desmerecer, mas tem gente que quer uma consultinha objetiva. Tô com essa espinhazinha aqui, eu quero tratar essa espinhazinha. Se às vezes naquela consulta ele olhar a sola do pé, tem um melanoma começando ali, ele salva a vida do doente, né? Exato. Então, eu acho que assim, fazer o autoexame é importante, mas também pedir ao seu dermatologista, se você está indo por causa de queda de cabelo, peça, vamos fazer nosso check-up? Nós estamos no dezembro, laranja, vamos fazer um check-up da minha pele? Olha, eu tenho essa pintinha de nascimento, você quer dar uma olhada para mim? Peça, porque deveria ser natural partir do médico examinar. Mas se não partir, peça. Eu queria ver as minhas pintas também, né? Eu acho que é importante, né? Sim, valorizar essa consulta ao dermatologista que
é fundamental, né? Uhum. Como você mesma disse, pode salvar a sua vida. Isso, por alguns casos eu já tive pessoas que vieram da manicure, ó, essa pinta aqui tá diferente, do cabeleireiro, Isso, essa pinta é diferente. exatamente. Então isso é muito Uhum, bacana, né? Por que que eles isso, sabem isso? Porque tem a campanha do câncer de pele. Porque existe a exatamente. reportagem no MGTV, no ESTV, falando que teve o dezembro laranja, né? E aí o cabeleireiro, oh, caramba, essa pinta aqui tá diferente, tá igual àquela que eu vi na reportagem. Então, esse dezembro laranja é muito importante mesmo, né? A SBD faz um trabalho maravilhoso já há alguns anos, Sim, da qual nós sim, participamos, a gente ganha camisa, a gente trabalha de camisa, e eu acho isso muito legal, porque chamou a atenção de um público maior que não só os médicos para verem, né? São as manicures, as podólogas, os cabeleireiros, os filhos, sobrinhos, netos que veem uma pinta esquisita e falam, né? Ah, isso daí não tá sim, bom, não. Vamos no dermatologista, né? Chamar sim, a atenção para, né? Essa exatamente. campanha. E laranja é uma cor que chama a atenção, né? Exatamente. Ó, tô a caráter hoje. Ó. Essas Muito bom. Eu campanhas, tô te elas esperando. alertam mesmo. Tá É. linda, maravilhosa. E eu acho que a gente podia reforçar, Luciana, a questão do ABCDE, né, que são os Uhum. sinais que a gente vai detectando, o que que é o A, o B, o C, o D e o E, né, para que a Esse gente método. esteja atento aí. Uhum. Esse método foi um método criado para facilitar a classificação do paciente. Uhum. Opa, essa pinta aqui está com aquelas características daquele folhetinho. A gente tem até uns Tá folhetinhos que você diferente. vai depois postar, né? Então, o A de Vou postar assimetria. no feed depois da live. Sim. O A de assimetria. A pinta perigosa, ela está crescendo. Então, ela envia um bracinho para lá, Sim. uma perninha para cá, ela fica toda irregular, né? Quando você corta ela no meio, as duas metades são diferentes uma da outra. Uma laranja é Sim. simétrica. Quando você corta no meio, as duas metades são iguais. Pintas benignas Isso. tendem a ser redondinhas também. Por quê? Porque o organismo não deixou ela crescer, né? Isso. A pinta Uhum. perigosa está crescendo. Então, ela cresce mais para lá, cresce mais para cá. Aí vem o A de assimetria. Assim também como Sim. vem as bordas irregulares, já que ela está crescendo, de novo eu falo, é toda irregular. Depois no feed vai ter realmente Isso. O esse ABCDE. padrão para guardar, né? Sim. O B de bordas irregulares, o C de coloração. Da mesma forma que a pinta está crescendo para radialmente para os lados, ela também cresce em profundidade. Então, tem áreas que Sim. fica com mais pigmento e fica mais escura. Tem áreas que ficam mais rasinhas, que a gente fala de pigmento, e ficam mais claras. Então, 2 ou mais tons já chama atenção. O D de Sim. diâmetro, normalmente o diâmetro menor do que 6 milímetros, que é a caneta mais ou menos, né? Essa ponteirazinha aqui do lápis. Diâmetros menores do que 6 milímetros raramente tem problema, mas já teve pinta pequenininha que a gente precisou tirar. Sim. E Por isso tem que o E de observar, evolução. né? Isso, o E de evolução. Cresceu, mudou de cor, sangrou, doeu, aconteceu alguma evolução. Opa, essa pinta não está quieta, ela não está limitada pelo organismo. Vamos ver, né? Sim. Mas não é Sim, só pinta que é exatamente. perigoso. Feridinha que não cicatriza, uma bolinha vermelha estranha que não aparece, que começa a crescer, uma veinha diferente em cima de um nevinho, de um sinal antigo, uma coisa que a pessoa acha que é espinha e cravinho, que eu até comentei anteriormente, não sei se ficou gravado. A pessoa fala assim: ah, não, isso aqui começou como um cravo. Eu exprimi e deu isso. Não foi ele ter exprimido que virou, já era um Já tumorzinho de pele era, desde o início, né? exatamente. Não era um cravinho, né? E existem Sim. outras formas, né, de câncer de pele mais raras, mas aí o crescimento é mais rápido. Tem um tipo que chama dermatofibrosarcoma, que ele pode parecer uma cicatriz no início, por exemplo, né? Então, assim, Sim. uma outra coisa importante é fumantes, longa data, no lábio, às vezes não dá Não. ferida, pode dar ferida, mas às vezes dá só uma placa branca, né? Trabalhadores rurais, eles são muito afetados, né? Todos os trabalhadores ao ar livre são muito A afetados pelo câncer exposição de solar, pele, né? né?
Eu Uhum. costumo falar, às vezes, que o sol é igual uma gota d'água no copo, né? Você tomando desde criança sem cuidado, vai armazenando, vai armazenando. Chega uma hora que transborda. A pele Transporte. não metaboliza mais o sol. E começa a aparecer os sinais e verrugas perigosas e casquinhas perigosas, e aí você tem que ver. Não é de um dia para o outro. O que você tem hoje não foi causado pelo verão de 2020 ou de 2019, né? Foi Sim. acumulado desde criança, descascando o nariz, descascando o ombro, né? Isso. Inclusive, um dos fatores de maior risco de câncer de pele é ter tido queimaduras de bolhas na infância, tá? Isso é um marcador, inclusive, para câncer de pele também. É importante Sim. ficar de olho. Pessoas que já tiveram queimaduras na infância, pessoas clarinhas, filhos e parentes diretos com histórico de câncer de pele e múltiplos sinais. São os grupos que a gente tem que prestar mais atenção. Isso. Múltiplos sinais são esses pacientes dálmatas que eu falei, cheio de pintinhas. Sim. Cheio de pintinha. E a gente tem que ficar atento e recorrer a quem entende do assunto, que é o médico dermatologista. Isso eu gosto Isso. sempre de. Porque às vezes a gente fala, alguém conversa com a vizinha, ou alguém que. Ah, eu tinha essa pintinha, uma amiga fala, ah, passa Boa. isso que é Faz bom, isso. né? Passa aí, passa essa pomada. Né? Eu gosto sempre de falar, a gente não pode. A Uhum. gente precisa buscar o profissional correto. Nesse caso aqui que a gente está falando hoje, o médico dermatologista, a doutora Isso. Luciana Linda. E são seus olhos, minha amiga querida. E outra coisa que eu Eu acho falo, importante, o não, a gente tratamento tem do que câncer de pele. fidelizar o médico, né? Ter sempre, se a gente vai sempre no mesmo médico também, o histórico ele evolui, né? Assim, um próprio médico vai saber, né? O que que ele está vendo, o que que pode, como pode agir, né? Com aquele Uhum. paciente, né? Eu acho importante a gente falar também, às vezes, sobre a vitamina D. Não sei se ficou gravado, que tá um Não, a boom gente de pode gente refalar, com exatamente. desculpa para produzir, para tomar sol, é a questão da vitamina D. Ah, mas eu preciso do sol para vitamina D. Se a vitamina D Sim, estiver baixa no sangue, não adianta você ir para o deserto Saara, que ela não vai subir. Ela pode até manter, exatamente. não vai cair, mas tem que tomar a vitamina D mesmo via oral. Não adianta, você vai conseguir câncer de pele e não vai conseguir subir. Se ela estiver baixa, tem que repor Sim, via oral, né? A gente tinha falado que tá muito em voga os pacientes chegando sobre o protetor solar via oral. Eu falei sobre a vitamina D oral, né? E não existe protetor sim, solar via oral. Existem algumas substâncias que a gente utiliza com a finalidade de diminuir o dano solar na célula. Mas dizer que eu tomo protetor solar oral, eu não gosto muito dessa palavra, não. Né? Protetor solar oral, não. É um sim. antioxidante que impede um pouco o dano solar. Não exclui a necessidade das medidas de proteção. Uso de filtro solar, uso de Sim, roupas e horários adequados, tá? Ele é um adjuvante, exatamente. principalmente quem tem algumas doenças de pele que são agravadas pelo sol. A gente utiliza muito, mas Isso, não confie nisso, né? E existe às vezes propagandas de claro. algumas farmácias, né? Protetor via oral, aí a pessoa toma e não passa filtro solar. Eu acho que isso é importante que fique bem claro. Não existe protetor solar Exatamente. via oral que exclua a necessidade das outras medidas, tá bem? Sim. É um conjunto de ações, não é isso? Isso. Acho que a gente podia reforçar os horários é, ideais, vamos Uhum. dizer assim, que você já falou mais ou menos que qualquer momento você já está exposto, você já está correndo um risco assim com o sol, se a É, gente não se é proteger, porque a né? gente sabe que a radiação pior para câncer de pele é a radiação UVB. Essa radiação é mais comum no verão e mais de 10 às 3. A radiação UVA, ela é contínua durante o ano inteiro, ela também tem uma pequena ação, mas o cancerígeno, o bravo mesmo, é o UVB. Mas a UVA Sim. tem uma ação cumulativa, como eu falei. Cada dia de Uhum. sol que você tomou, por isso os trabalhadores, né, são muito
Os trabalhadores ao ar livre são muito judiados pelo sol, né? Acometido, é verdade. E você Sim. sabe que isso era tido, né? Assim, curiosidade, que eu adoro contar isso, porque eu queria ser morena na minha adolescência, olha, ver se eu podia isso, né? Sim. Mas a Coco Chanel, a influência, a primeira influencer do mundo, né? A Coco Chanel, que trouxe a moda do bronzeamento lá pelos anos 50, não sei exatamente qual, que ela veio de uma praia do Mediterrâneo, uma praia chiquérrima, num iate bronzeada. Porque estar bronzeado era tido como lavrador, trabalhador braçal, então era tido como menos glamuroso. Ninguém queria ter a sua pele queimada Olha que no sol. interessante. Tanto que as damas andavam de sombrinha, chapéus, os senhores de chapéus, e era bonito ter a pele branca, né? E essa Coco Chanel, influencer mor, né, da atualidade, ela veio toda bronzeadinha, vermelhinha e lançou moda. E aí todo mundo quis se bronzear, porque era chiquérrimo se bronzear na praia do Mediterrâneo. Sim. E aí pronto, aí babou. Aí a moda pegou. Inclusive eu já tomei sal de raito de sol. Lembra raito de sol? Claro, eu também. Hoje a gente não passa perto, né? Não, de jeito nenhum. Mas eu falo que eram 2 dias de sol, a gente descamava a pele toda, né? Hoje a gente passa o verão inteiro, fica aquela corzinha, coradinha, mas não descasca mais, né? Não perde a pele. Negar que é bonitinho a cor do verão. Não há como negar isso, né? Sim. Mas que faz mal, faz. Não existe bronzeado que não faça mal. Infelizmente. Eu bronzei só até as 10. Faz mal. Envelhece, no mínimo vai envelhecer, né? Porque é o maior danificador do colágeno que a gente tem é o sol. Então, assim, no mínimo vai causar o envelhecimento da pele. Essas consequências lógicas de saúde, né, do câncer de pele, também são, lógico, é o mais importante e impactante. Mas dizer que existe bronzeamento saudável não existe. Essas camas de bronzeamento, gente, nossa, isso é loucura. Tinha sido proibido, né? Não sei como é que tá isso. Agora tem a moda da laje, né? Do bronzeado da laje, fica uma pessoa passando jatinho de óleo e eles alugam espaços nas favelas, nas comunidades, nas comunidades do Rio, está muito em voga. E eu já atendi uma pessoa que trabalha aqui em Juiz de Fora, na minha cidade, que trabalha passando jatinho de óleo nas mocinhas que ficam lá com a fita isolante para dar marquinha. Então, assim, ainda existe muita vontade de se queimar a pele, né? As pessoas querem um efeito benéfico a todo custo, bonito, né? Benéfico não, bonito a todo custo, sem se importar com as consequências, né? Exatamente. E a gente tem falado muito aqui no Divando sobre a questão do equilíbrio, né? Então, assim, tudo que é em excesso faz mal. Então, a gente precisa tentar ter esse equilíbrio para não fazer além do que a gente poderia, nem a menos do que a gente deveria. Isso mesmo. Tudo é bom senso, e a gente tem, né? Exatamente, o bom senso é tudo de bom, né? A gente tem 2 perguntinhas, eu vou refazê-las, que uma delas foi a Ana que perguntou se os protetores mais eficazes para o rosto, quais seriam, se a tonalidade é importante. Acho que a gente poderia responder para a Ana, que eu falei para ela que na live a gente ia responder. Eu não sei se ficou gravado, mas eu costumo explicar que o protetor solar de cor é igual ao blackout, o protetor solar é igual ao voal da cortina. Passou claridade, passou radiação, né? Então, eu dou essa analogia para ficar mais fácil, com certeza. Ótimo. E existe isso também em veículos. O gel, o spray, o gel protegem menos, o creme protege mais. Então, assim, tem o fator de cor, o filtro solar com cor protege mais, porque forma uma barreira de cor, mais do que o branco. E o filtro solar em creme protege mais do que o gel e do que o spray. Tá, loção? Maravilha, maravilha. O spray, eu lembro que às vezes quando as meninas eram pequenas, eu jogava aquele spray e falava, gente, isso não passa, mas fica uma parte com, uma parte sem. Aí a gente passou,
né, por orientação da dermatologista, fazer um creme mesmo, para poder, pelo menos, uma camada unificada. É uma facilidade principalmente para a área pilosa, né? Os homens que são muito peludos no braço, é difícil passar creme, né? Então, é melhor que nada, né? Mas ele realmente tem uma proteção menor. Eu acho que de uns 6, 8 anos para cá, eu acho que a moda da camisa... Quando eu vou em algum local que tem muita exposição ao sol, eu fico tão feliz de ver as crianças com aquelas camisinhas, gente. Sim, com boné. Eu acho isso revolucionador realmente, porque criança não deixa. E sabe se tem uma estatística que diz que a gente pega 80% do sol da vida até os 18 anos, porque realmente é a hora que você se expõe mais, né? 80% de toda a radiação solar é tomada antes dos 18 anos. Não sei quem fez essas contas e como chegou a essa conclusão, mas é bibliográfico. Mas é fácil. Sim. E eu confio muito nessa nova geração, que tem muitas coisas para mudar, né? Assim, vão mudar muitos paradigmas, né? Então, acho que essa geração vem com força total, né? É verdade. Geração dos nossos Ao filhos. mesmo tempo que é uma geração joia, é uma geração também que mete um pouquinho de medo. Porque, por exemplo, tem gente que não está querendo usar filtro solar porque tem alguns filtros solar que lesam os corais, os recifes de corais. Ave Maria. Eu sou ecológica também, gente, mas espera aí. O recife vai manchar ou você vai ter câncer de pele? Não dá, né? Sim. Eu acho que a gente tem que visar a saúde, né? Tem algumas praias em Fernando de Noronha que você não pode entrar com filtro solar. No Havaí é um tipo de filtro solar que, se eu não me engano, chama avobenzona. Eu não posso afirmar com certeza. É um específico. Mas então tem essa vertente, tem essa vertente ecológica também que não está querendo usar filtro solar. E aí a pele se dana. Não dá, né? Isso. Não dá. Voltamos a falar do equilíbrio, né? Falou, né? Exatamente. É um consenso, né? Então, assim, lógico que eu vou defender o meu lado, assim como eu defendo o lado da vitamina D. Toma cápsula e não vai para o sol. Deixa o ortopedista um pouquinho de lado. Né? Eu jamais vou defender o Recife coral, vou defender o Recife e vou deixar a pele de lado, né? Mas existem algumas praias realmente que elas estão evitando essa característica do filtro solar à base de eu acho que é a avobenzona, que está sendo proibida como sendo um elemento tóxico. Uma toxicidade também, abaixo de 6 meses, não pode passar filtro solar em bebê. Abaixo de 6 meses, é tóxico. Isso é uma outra dado também, tá? A gente tem que viver em constante informação mesmo, para estar antenado aí nessas mudanças, né? Mas tudo muda. Mas eu falo o seguinte, quem sabe aonde que a mudança vai agir é o médico, é o dermatologista nesse caso. Então, a gente não pode tirar nossas conclusões. O médico vai estar nos assessorando. Isso que eu acho muito importante a gente estar sempre falando sobre isso, né? E tem uma outra pergunta falando que é importante passar o filtro solar também em ambientes fechados, onde tem só luz natural? Luz natural, sim, porque a radiação ultravioleta A atravessa... Luz artificial também. A radiação ultravioleta A atravessa a vidraça. E essa luz artificial... parece que 8 horas dessa luz artificial, inclusive a luz azul de celular, de computador, equivale a 15 minutos de sol. E hoje em dia, onde que a gente fica mais, né? Essa luz azul realmente ela tem influência. Não tanto para o câncer de pele, mas para outras questões de envelhecimento precoce, melasma, lúpus, que existem algumas doenças que são pioradas com essas luzes, com essa radiação. Exatamente. Estou olhando aqui para ver se a gente tem mais alguma. E olha só, a gente está chegando no final da nossa live, mesmo a gente tendo recomeçado, né? Eu acho que foi importante ter recomeçado até para retomar os assuntos. Queria agradecer a todo mundo que continuou aqui com a gente. Deixa eu ativar os comentários. Queria te agradecer enormemente por você ter aceitado.
Acabou de chegar uma taça de vinho aqui para mim agora, ó. Ah, que delícia! Eu quero, Pablo. Vamos fazer um brinde e vamos fazer, se Deus quiser, o mais rápido possível que o corona deixar, né? A gente se encontrar pessoalmente e matar a saudade, né? Então, eu queria Vocês te sabem, agradecer. Pode falar. vocês falam uma frase que meu pai falava demais. Quer vinho? Vem. Vocês não falam essa frase? Isso, com Ai, certeza. gente, Com certeza. saudade. Inclusive, Ele a gente falava faz demais. isso, a gente faz uma Quer viagem que vinho? é Quer Vinho Venha. Eu vou com vocês. Eu vou. Vai Se ser um Deus quiser, prazer já teremos o enorme. convite. Quer vinho? Maravilhosa. Vem. Olha, Eu vou. ainda vamos fazer esse brinde pelo mundo, a rota do vinho pelo mundo. E tendo muito Vacinadas. cuidado com o sol. Eu Então, Luciana, eu adorei. queria te Adorei que agradecer você mais veio me uma chamar. vez. Ah, eu amei. Eu espero que a gente possa falar mais outras vezes, né, de outros assuntos também. Queria agradecer a todo mundo que permaneceu aqui com a gente, pela paciência, né, de a gente ter recomeçado. Achei que foi top a gente ter recomeçado. Falamos tudo novamente, né? Isso. E fiquei muito feliz. Minha noite vai acabar muito maravilhosa com a sua presença. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres do Divando. As mulheres do Divando, gente. Outro dia eu tava pensando, né? O que seria do mundo sem nós mulheres, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu não tô querendo ser Exatamente. preconceituosa, não, mas olha, é a maioria, né? É a maioria de todos os Sim, setores. Nós estamos despontando em todos os setores, mesmo eu não compactuando aqui com a minha vencedora aqui da minha prefeitura. Gente, a minha cidade vai ter uma prefeita mulher. Olha que olha que bacana, isso. né? Eu Exatamente. acho que tá assim, e Divando, né, como é um canal mais feminino, de assuntos femininos, nada contra outras participações que hoje a gente tem mesmo que se entranhar para todos os lados, né? Mas eu acho que nós Sim, mulheres temos realmente uma missão assim evangelizadora, seria o termo para tudo, né? Inclusive, qual pai? exatamente. Eu sei que vai ter pai aí que vai reclamar, mas que tenha o cuidado de passar filtro solar no filho, gente. Será que eu É. tô falando mal aqui de algum pai? Mas Não, não. A gente só está reforçando que nós somos multifatoriais. Nós fazemos multifacetado. Eu não sei se é pela minha exatamente. profissão, eu acho que é pela minha profissão, é claro, mas é difícil, né? A gente dar conta de escovar dente, mandar isso, mandar aquilo outro. Claro que tem muitos pais que estão aqui sendo mãezonas, né? Mas a verdade Claro, é uma claro. só. Filtro solar, quem compra, As nossas ações prevalecem. É a mãe. Preferência na né? promoção para comprar muito, né? Né? Leve um, pague outro, pague um, leve dois. Isso, E a exatamente. mulher A realmente Eliane está está falando, devendo mais. somos a força e coragem. É, é. Ah lá, eu esqueço de mim mesma. Ah lá, o Olha, Pablo está Pablo. falando que ele esquece dele mesmo, ó. Quem passa Ah em lá, você? Aposto que é a como Maria. que pode Aposto que é isso, você que gente? passa nele. Não é? Claro, claro, Delícia. exatamente. E eu falo que a A gente gente não pode cuida. esquecer de passar na orelha, né? Não, não pode. Nenhum lugar, só pé, dorso do Né? pé. Quanta gente queima o dorso do pé? No verão eu atendo um monte de gente me mandando foto dos pés com a marca do chinelinho assim, havaiano. Eu falo assim, meu Deus do céu. Olha isso. Pronto. Foi uma delícia, mas sem menosprezar os homens, nós somos a força e a coragem realmente. Seu canal tá Exatamente, maravilhoso, Eliane. né? Eu Sim. adorei o seu canal no YouTube, o conteúdo tá muito legal. Parabéns pela iniciativa, eu te admiro muito, tá bom? Ah, Luciana, muito obrigada. Vindo de vocês é um elogio. Eu espero que vocês continuem comigo, né? Assim, conosco, né? Porque juntas a gente é muito mais, não é verdade? E como? Unidas venceremos. A Ana tá falando, guerreiras em qualquer situação. É isso aí, Ana. Isso aí Isso. mesmo. Minha cunhadinha assistindo a gente lá dos Estados Unidos, Texas. Um beijo.
para todo mundo, gente. Se quiser que a gente teve comentários, eu tô Maravilhosa. tá? Depois a gente combina outra, Marine, tá bem? Com certeza. Queria te agradecer muito. Muito. Tem gente querendo falar sobre melasma. Nós vamos marcar uma para falar só de melasma, tá, Dina? Você falou que queria saber, a gente vai falar. Ótimo. Então, muito obrigada. Um beijo grande no coração de vocês. Luciana, ó, seu coração, lindona. Muito obrigada, tá bom? E vamos juntas. Para você também. Tchau. Se Deus quiser. Beijo. Tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. Outra cunhadinha também deu assim, ó. Minha outra cunhadinha. Um beijo. Tchau. Isso, a minha sogra também tá aqui, tá todo mundo aí, ó. Um beijo para vocês, que a noite de vocês seja, ó, Pablo. puro brinde. Beijo. Beijo. Tchau. Vou estar Beijo. todo direct, qualquer dúvida, tá? Ótimo. Qualquer dúvida, fala que a gente responde.